Primeiro, universidades por natureza são progressistas. Isso da natureza da universidade em qualquer lugar do mundo desde a Idade Média. E a universidade tem que ser progressista porque a universidade, a academia, é mesmo um ambiente em que você se prepara a questionar o status quo. Em que em poucos ambientes você tem um estímulo maior para pegar ideias que são tidas como verdade e consideradas unânimes faz muito tempo e desafiá-las. Você precisa, num ambiente democrático, ter este lugar em que ideias podem ser questionadas. E pela natureza de conservadores, conservadores não gostam de questionar o status quo, não gostam de questionar aquilo que de alguma forma se transformou numa tradição. Agora, simultaneamente, esse não é um problema apenas americano. As universidades se tornaram, em todo o Ocidente, mais fechadas nos últimos 15, 20 anos. Você tem cada vez menos pluralidade de vozes. Quando a gente fala, as universidades estão mais diversas por causa de iniciativas daquilo que os americanos chamam de DEI, né, que é diversidade, equidade e inclusão, o que você, na verdade, criou foi um ambiente em que você tem polícias morais progressistas dentro de muitas universidades, em que certas falas, em que certas ideias não podem mais ser levantadas, que você não pode questionar nada. Criou-se uma cultura, e isso é particularmente agudo nos Estados Unidos, você criou uma cultura em que professores em sala de aula não podem mostrar certos filmes, não podem trazer certas ideias, porque elas são, de alguma forma, ofensivas a um aluno ou outro que possa ter vivido algum tipo de situação traumática e tal. A gente está falando de uma cultura que vem da esquerda, que é uma cultura de hipersensibilidade que não tolera a existência de certos debates. Então, eu não estou de forma alguma querendo fazer aqui um paralelo entre o que Donald Trump está fazendo e o que esses movimentos woke dentro das universidades são, porque não existe um paralelo possível. A começar pelo fato de que Donald Trump é presidente dos Estados Unidos e está pressionando a Constituição americana de uma forma profundamente anti-americana, como eu acho que nem Andrew Jackson fez, de uma forma que não é feita há muito tempo. Agora, se você olha para o que está acontecendo dentro das universidades, a partir desse ataque do governo Trump contra os programas de DEI, que são esses programas de diversidade, equidade e inclusão, o que está acontecendo é que as universidades, as administrações das universidades e boa parte do corpo docente, dos professores, estão fazendo cara de paisagem, ninguém quer elogiar Donald Trump, ninguém quer fazer nada, mas olha, é melhor para a gente se esse troço desaparecer. Por quê? Porque vira mesmo um mecanismo de acusar professores o tempo todo, abrir processos contra professores o tempo todo, se transforma numa polícia moral dentro da universidade. Esse é um ponto no qual esse movimento progressista em particular foi longe demais e começou a combater justamente a diversidade, a possibilidade de debate dentro das universidades. É um problema, as universidades americanas veem isso como um problema e não estão achando ruim que exista esse ataque. Outra coisa completamente diferente, mas que está evidentemente interligado, é essa ofensiva do governo americano, o Departamento de Educação, que a Bia estava citando, de você começar a fazer cortes de verbas para as universidades e nesses cortes de verbas começar a impor uma espécie de censura federal, em que o governo americano ou os departamentos diretamente ligados à Casa Branca decidem o que pode ser pesquisado e o que não pode ser pesquisado para você distribuir verbas. Aí a gente já está falando de uma intromissão do Estado absolutamente sem sentido dentro da universidade. A Bia estudou em Columbia, eu estudei em Stanford. Stanford é na outra costa, né, na costa oeste, não faz parte da Ivy League, que são essas universidades tradicionais da costa leste, como Columbia faz, como Harvard faz, Brown, Yale, Princeton, tem mais uma ou duas. Mas é uma das universidades de elite americanas. Se o governo americano tirar 400 milhões de dólares de Stanford, anuais de Stanford ou de Harvard, olha,
do jeito que essas duas escolas têm dinheiro, não vai fazer cócegas. Elas conseguem resistir. Boa parte de Yale consegue resistir, Princeton consegue resistir. Elas têm endowments, né, que é esse fundo que é construído com heranças que recebem, doações de ex-alunos ricos, etc., que são uns troços, é uma aberração de dinheiro. Isso posto, algo como 1/3 da pesquisa científica feita na Universidade de Stanford, e aposto que em Harvard é bem similar, 1/3, vem de fundos federais. Os Estados Unidos sempre tiveram algumas posições como país. Entre elas é essa compreensão de que o Estado deve investir em pesquisa, de que o Estado deve botar dinheiro em pesquisa. É pesquisa de toda sorte, nas áreas biomédicas, na área de tecnologia, na área das ciências duras, né? Física, química, etc. Você nunca sabe o que vai ser, mas parte do ethos americano, principalmente a partir da segunda metade do século XX, isso está lá nos Estados Unidos desde o início, mas principalmente a partir da segunda metade do século XX, existe uma lógica intrínseca a esse ethos americano que parte de duas premissas. Uma, o Estado gasta muito dinheiro com pesquisa e o Estado deixa que a iniciativa privada pegue essa pesquisa que foi feita e transforme em produto tecnológico. Tipo, o Estado americano não é a mesma lógica aqui do Estado brasileiro, que investe em pesquisa e depois quer fazer uma estatal. Não. Investe em pesquisa, deixa o conhecimento ser e deixa a indústria nascer. E você permite a entrada de gente altamente capacitada no país. É um país, principalmente quando a gente está falando de gente que é candidata a prêmio Nobel, que fez pesquisas importantes na área XYZ, sempre houve incentivo grande do governo americano para atrair gente com ensino superior, atrair gente que faz pesquisa, atrair gente inteligente, atrair gente altamente capaz. Muito do truque por parte do desenvolvimento tecnológico e científico americano ao longo do século XX está ligado diretamente a esses dois braços. O Trump está simultaneamente combatendo a presença de imigrantes bem educados, ele está fazendo uma campanha para expulsar gente que não tem cidadania americana de dentro das universidades. Esse troço é super temerário, como simultaneamente ele está ameaçando tirar dinheiro federal das universidades, dos departamentos de pesquisa. Isso é um desastre completo. Parte da lógica americana, diferentemente aqui do Brasil, que a gente tem essa coisa desenvolvimentista de faz um conselho de sábios em Brasília e eles decidem o que vai ser pesquisado, parte da lógica americana sempre foi muito uma coisa de o governo dar o dinheiro, mas dar um dinheiro meio solto para instituições científicas de pesquisa, universidades qualificadas, meio que partindo do princípio, a gente não sabe onde é que vai sair mágica, mas a gente sabe que se a gente distribuir direitinho para instituições nesse nível, mágica vai aparecer de onde a gente nem sabe. E este não direcionamento do dinheiro de pesquisa, você contando com o filtro dessas instituições, que são instituições privadas, é bom sempre lembrar que privada não quer dizer universidade com dono, né? Columbia, Harvard, Stanford, Brown, Princeton, Yale, essas universidades elas não têm donos. Elas são entidades privadas, mas elas são mais... elas são fundações, elas são grandes ONGs privadas que têm essa quantidade imensa de dinheiro e que têm seus conselhos de direção, seus documentos de fundação que orientam como é que a governança deve ser feita e tudo mais, mas é diferente dessa ideia de universidade particular que a gente tem no Brasil, em que tem 2 ou 3 donos, entendeu? Seria um pouquinho mais similar à PUC, só que sem uma igreja católica. Essa relação do Estado com a iniciativa privada, com essa coisa que tem esse perfil mais comunitário dessas universidades do que privado com dono, sempre foi assim. Enfim, no fim das contas, o que eu estou falando e isso que eu acho que é o mais importante das pessoas entenderem aqui na nossa conversa. Existem problemas, sim, nas universidades americanas, existe um fechamento, sim, dentro das universidades americanas a pontos de vista divergentes da esquerda.
Esse problema existe, esse problema precisa ser enfrentado e a turma dentro das universidades quer se livrar desse problema. Isso posto, a ação do governo Trump é uma das coisas mais anti-americanas que eu jamais imaginei um governo americano fazendo. Para o mundo todo, né, Pedro? Porque eu estou aqui com uma reportagem aberta. Na verdade, a gente trouxe esse assunto numa reportagem aqui do Meio na semana passada, com pesquisadores brasileiros que estavam sofrendo com cortes de pesquisas aqui. E são cortes, tanto repasses financeiros de pesquisas que já vinham acontecendo há 2, 3 anos, quanto essas restrições de expressões que a gente falou na abertura do programa, né? E a gente teve uma decisão judicial ainda em fevereiro, né? No meio de fevereiro ali, de uma juíza de Massachusetts, agora fala rápido, que bloqueou o plano do governo de cortar parte do financiamento para pesquisas na área da saúde, que fazia parte aí desses 4 bilhões. A gente conversou com a professora Esther Sabino, que é uma infectologista brasileira, foi muito ouvida na época da Covid, mas tem um trabalho com diversas outras doenças, nesse caso com a doença de Chagas. Ela tinha um contrato de pesquisa uma pesquisa que duraria 4 anos e de repente ela parou de receber o dinheiro, só voltou a receber depois dessa decisão judicial. E também o caso de 2 pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, que entram exatamente nessa questão que você falou, né? Essas expressões proibidas, né? Pode haver dentro das universidades esse temor em relação a uma patrulha woke, enfim, mas, por exemplo, eram 2 pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, 2 juristas, né, 2 professores da Faculdade de Direito, e eles estavam estudando encarceramento em massa e questões que levavam a isso, né? Então, por que as prisões estão muito cheias? O que acontece? Quem são essas pessoas que são presas? Por que elas são presas? E aí fica muito difícil você não usar palavras ou expressões que tenham a ver com a questão racial, por exemplo, com segregação, com tudo isso. Você inviabiliza essas pesquisas e você inviabiliza isso para o mundo inteiro, né? A doença de Chagas, por exemplo, ela não existe nos Estados Unidos, mas há um interesse em pesquisar isso fora. Então, você acaba destruindo a pesquisa em todos os outros países, porque os Estados Unidos têm essa tradição de financiar pesquisas científicas no mundo inteiro. E aí eu queria só trazer uma participação do Douglas, o Douglas Costa, ele diz, olha, eu entendo o argumento do Pedro, concordo em parte com essa hipersensibilidade, mas a opção é muito pior. E aí eu acho que precisa haver um meio termo, porque os professores, eu já ouvi muitos professores de literatura, pelo menos, falando sobre isso, né? Porque o professor de literatura, às vezes, ele chega na universidade e ele indica uma lista de livros, e eu já ouvi de mais de um que é um problema quando você indica uma lista porque as pessoas agora ficam pensando quantos são mulheres, quantos são negros, e isso... Existe uma patrulha sobre isso, e eu não estou dizendo, eu sou uma mulher feminista, então eu não estou dizendo que a gente não tenha que ler mulheres de nenhuma maneira, ou que a gente não tenha que ler autores e autoras negros e negras, mas a gente não pode ignorar que por muito tempo a literatura foi dominada por homens brancos, e quando você vai ensinar algumas estéticas literárias, você acaba indicando mais homens brancos, e isso gera uma reação desproporcional, por exemplo. O professor Wilson Gomes, da Federal da Bahia, nosso colunista, ele gosta de citar o exemplo, inclusive ele cita num documentário do Meio, que ele aparece com uma série de livros de filosofia, que está lá Platão, tá Kant, e ele precisa encontrar um filósofo africano contemporâneo para fazer e não existe, porque a tradição daquele tipo de filosofia é uma tradição europeia. Você não vai encontrar, você vai encontrar na Alemanha, você vai encontrar na França, você vai encontrar na Grécia. Não vai... Tem um Holanda, Inglaterra, mas o ponto fundamental se você vai ensinar uma tradição de pensamento, e a filosofia é um dos marcos do pensamento ocidental, você não vai encontrar aquela forma de conhecimento necessariamente em outras regiões. E, no entanto, você cria, enfim, esse debate no qual a gente está emergido, mas agora tendo que lidar com uma ofensiva, no caso dos Estados Unidos, da extrema-direita. E assim, só para deixar claro que é óbvio que a ofensiva ela é muito pior, mas eu acho que a gente não precisa deixar de fazer essa ponderação por causa disso também.